Boa noite, minha rainha. Boa noite, Nutri. Seja muito bem-vinda a mais uma live aqui no meu Instagram. Espero que essa live te inspire, traga aí reflexões sobre o que é ser nutriinfantil, erros e acertos, que os meus erros possam não ser os seus erros na sua carreira, que você possa aprender aqui comigo, com a minha trajetória, tudo que deu certo e tudo que não deu certo. E fiquem à vontade para perguntar tudo que sentirem vontade. Essa é uma live bem aberta, sem roteiros. E muita gente já conhece a minha trajetória na nutrição infantil, já me acompanha por um bom tempo e outras pessoas são novas. Então, pode ser que fique repetitivo para alguém, pode ser que seja novidade para outros. Boa noite, Suizinha. Boa noite, Vanessa, Dai. Vocês são queridas demais, gente. Ai, vocês são demais. E lembrando que estamos aqui por conta do aquecimento da Semana da Nutri Infantil de Sucesso. De hoje até sexta-feira, todos os dias às 19 horas, vamos estar aqui ao vivo, por mais que seja uma Semana Santa, de feriado, muita gente tem aí seus compromissos, mas eu estarei aqui porque afinal segunda que vem começa a Semana da Nutri Infantil de Sucesso, nosso evento gratuito que antecedem as inscrições do Método NutriKids, que é o meu curso completo para nutricionistas que querem começar aí na área da nutrição infantil. Se você ainda não se inscreveu na Semana da Nutri Infantil de Sucesso, se inscreva, o link está na bio. Esse evento é gratuito e você participando, você vai aprender demais comigo e com quem também estiver participando. Boa noite, Elaine. Boa noite, Isa. Então vamos lá. Eu gosto de ser pontual, liguei a live, eu gosto de começar o conteúdo. Então vamos falar um pouco da minha história, a minha trajetória na nutrição infantil. Bom, eu sou aqui da região sul. Eu sou de Palhoça, Santa Catarina, pertinho de Florianópolis, dá 20 minutos de Florianópolis, então a gente costuma falar que é de Florianópolis, mas a minha cidade mesmo é Palhoça. Mas eu me formei na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina. Bom, e por que eu tô falando isso pra você aqui, Nutri? Na faculdade, e talvez seja o caso de muitas de vocês aqui, quando eu descobri a minha paixão pela nutrição infantil, que foi mais ou menos na 5ª fase, eu queria tanto nutrição do esporte, aquela paixão, né, que acho que muita gente tem. E mudei completamente no meio da faculdade, descobri que eu queria crianças. E não foi uma descoberta da água pro vinho, né? Eu fui experimentando, eu fui entrando em estágios. Então quem ainda tá pensando aí se é, se não é, a melhor forma de a gente saber se gosta da área é sabendo se gosta de atuar com crianças, se gosta de atuar com bebês. E a gente só vai sabendo pra prática. Então na faculdade eu ainda estava um pouco na dúvida se eu ia gostar de criança ou não, se eu ia ter paciência. E eu comecei a buscar vários estágios e descobri que sim, era a minha paixão. Mas quando eu me toquei que eu gostava de nutrição infantil, me deu muito medo, ainda na faculdade. E talvez seja um medo de muitas de vocês. Por quê? Querendo ou não, hoje já nem tanto. Mas, imagina, 5 anos, nutrição infantil era muito novo. Eu não via meus professores falarem sobre a área. Na minha cidade eu não ouvia nutricionistas que atuavam só nesse nicho. A gente sabia que tinha nutricionista que atuava assim em todas as áreas, mas eu não sabia que tinha só para esse nicho. E aí eu fui pesquisando no Instagram. Acho que a maioria faz isso. Boa noite, Margarete. Acho que a maioria faz isso, né? Descobre aí que quer nutrição infantil, faz o quê? Começa a pesquisar, né? Se tem outras nutris, começa a sondar se elas estão atendendo mesmo, se elas estão ganhando dinheiro, se elas estão viajando, atendendo crianças, se elas estão comprando ali roupa cara, se nutrição infantil dá dinheiro. Essa era a minha preocupação na faculdade. E aí eu comecei a encontrar algumas nutris, na época não tinham tantas, tinham algumas que... Vocês desculpem a minha voz, que eu tô gripada. Então eu tô a ficar um pouco rouca. Mas tinha algumas nutricionistas
que até hoje são muito referência. Tinha a Luciana, tinha a Baby Nutri, né, a Kátia Cília. Eu comecei a seguir essas Nutris e vi que elas atendiam somente bebês e crianças. E eu falei, nossa, que demais! Se tem nutricionista conseguindo, eu vou conseguir também. E eu botei isso de meta para minha vida ainda na faculdade. Então, eu acho que isso é uma coisa que é uma força que vem de dentro da gente. Porque vai ter um universo de pessoas ao seu redor. Pode apostar, Nutri. Se você já não tá sofrendo com isso, você vai sofrer. Pessoas que vão te dizer que não dá dinheiro, que não vale a pena, que mais vale atender todo mundo, que mais vale fazer concurso, isso e aquilo. E eu ouvi tudo isso ainda na faculdade. Mas eu foquei naquela Nutri lá, naquelas Nutris que eu segui no Instagram e que elas estavam conseguindo. Eu pensei, se uma pessoa nesse mundo conseguiu, eu também posso conseguir. Então, com essa mentalidade, eu comecei a estudar muito. Eu comecei a focar muito em entender a nutrição infantil. Nossa, minha voz tá horrível. E, gente, a faculdade, ela tem a obrigação de nos dar a base. Em nenhum momento eu culpei a minha faculdade por sair crua, por não saber atender, por não saber, né, como lidar com a criança. Ela me deu a base. Ela me ensinou anatomia, ela me ensinou bioquímica, ela me ensinou avaliação nutricional, me ensinou a calcular cardápio. Mas eu saí da faculdade insegura, sem saber como atender. E aí a primeira coisa que a gente faz quando sai da faculdade, a gente se inscreve numa pós-graduação. Não sei se é o caso aqui de muitas Nutris, mas a maioria faz isso porque é de praxe, né? Termina a graduação, o que vem depois? Pós-graduação, né? O nome já diz. E é claro que o olho brilha quando a gente pensa, nossa, eu vou ser pós-graduada, eu vou poder falar que eu tenho pós-graduação, né? Dá aquela coisa assim, uau, que demais. E eu achei que a pós-graduação me traria segurança. Me inscrevi na pós-graduação e montei meu consultório próprio. Lá na Semana da Nutri Infantil de Sucesso, quem não viu, vai ver como foi o meu primeiro consultório. Meu pai me ajudou na época, mas... Gente, mil desculpas pela minha voz. Espero que dure até sexta-feira. Meu pai me ajudou na época a montar o meu consultório. E era muito lindinho. Mas, ao mesmo tempo, eu não atendia quase ninguém. E olha, Nutri, eu vou dizer uma coisa. O início de carreira, ele é igual para todo mundo. Então, quando você começa, o nome já diz, você está no começo da sua trajetória. Então, você vai divulgar seus atendimentos e vão começar a pingar pessoas. E essas pessoas, se bem atendidas, vão multiplicando e vão voltando e vão indicando. E cada vez você vai melhorando o seu posicionamento, seu marketing, e as coisas vão melhorando. Pelo menos era assim que deveria ser. Então, os primeiros meses de formada, eu fui deixando levar. Por quê? Porque eu achei que com o tempo as coisas iam melhorar. Como que começou a minha carreira? Eu saí da faculdade já com 2 pacientes me esperando eu pegar o meu CRN para ser atendidas por mim. E isso, assim, é uma coisa que eu desejo para todas as estudantes de nutrição recém-formadas, que tenha isso, que não saia do zero, que já monte Instagram, que foi o que eu fiz ainda na faculdade, já montei Instagram, postei meu primeiro vídeo, eu postei estudante ainda, explicando sobre os 1000 dias. Eu totalmente travada, gente, travada. Eu não sabia nem sorrir num vídeo, morrendo de vergonha. Mas daquele vídeo, na época, o foco era Facebook, né? Então eu postei lá no Facebook. O Facebook ainda é muito bom, tá?
mas não tinha muito Instagram, eu acho que eu nem tinha Instagram. Ah, Carol, você é maravilhosa, obrigada pelo carinho. E aí na época eu postei no Facebook. Meu primeiro vídeo deu 1000 visualizações. Eu fiquei assim, caraca, tô famosa. Na época 1000 visualizações era demais. Hoje a gente posta um Reels, alcança 1000 pessoas e às vezes ainda fica triste. Mas eu fiquei muito feliz, eu percebi, nossa, é isso. Eu tenho que me mostrar mais, eu tenho que me mostrar mais a minha cara, meu rosto. E as pessoas têm que me conhecer. Por quê? Porque aqui na minha cidade ninguém conhecia nutrição infantil. Então não achem que foi fácil, pelo contrário, meu início foi muito difícil. Mas uma coisa que se tá acontecendo aí com você ou vai acontecer, se você é pioneira na sua cidade, Nutri, você tem que explicar para Deus e o mundo o que uma Nutri infantil faz. Então eu fiz bastante isso ao longo do tempo que eu fui estudante. Por que tinha que levar um bebê na fase de introdução alimentar? Por que tinha que levar uma criança com obesidade para Nutri infantil, além do pediatra? Por que uma criança seletiva era para estar com Nutri infantil? Então eu tinha que ficar explicando, porque as pessoas não iam levar para consulta se eu não explicasse o porquê levar para consulta. Eu acho que até o final da live eu fico sem voz. E beleza, me formei, tinha então os pacientes me esperando. E isso me deixou muito feliz, muito animada. Montei meu consultório próprio e falei, pronto, bombei, né? Tô feita, a coisa tá dando tudo certo. E aí, na época, eu olhei lá na tabela do meu sindicato quanto cobrar por consulta. Então, quem não sabe, a gente tem uma tabelinha para seguir, para ter uma base de quanto cobrar. E aí, na época, tava R$150 aqui na minha região. Cada região tem um sindicato e cada região tem uma tabela para seguir. Então, R$150 era o mínimo. O que eu pensei? Sou recém-formada, vou cobrar o mínimo. Mas nem o mínimo eu tive coragem de cobrar. Hoje eu tenho alunas que saem recém-formada, cobram 200, 250, estão nem aí, super seguras. Na época eu cobrei R$140 e eu dava um retorno, porque a gente vem nessa cabeça de que tem que ficar dando retorno. Nutricionista não tem que dar retorno, tá? Nutricionista não deve dar retorno, inclusive, porque cada consulta é única, é uma nova consulta. Mas eu não tinha essa consciência. Porque na faculdade ninguém fala isso pra gente, em pós-graduação muito menos. Então eu acabei fazendo isso. Mas os meus pacientes vinham e mesmo eu acrescentando retorno, gente, eles não voltavam. E eu falei que eu não ia chorar. Eram raros os pacientes que voltavam, e quando voltavam 2 vezes, no máximo 3 vezes. E aí, o tempo foi passando. Eu continuei fazendo a minha pós-graduação, eu continuei montando, com o consultório lá montado, e os pacientes vinham e não voltavam. E aí eu percebi que eu estava sempre suando a camisa para buscar novos pacientes, porque senão eu não ia ter dinheiro. Então, todo mês era um trabalho redobrado de mais divulgação, de mais marketing, de mais parceiros, de postar cada vez mais, de aparecer cada vez mais, porque eu tinha que conquistar mais pessoas. E hoje, quando eu falo assim, cara, foca, Nutri, foca em fidelizar, porque se você tiver 10 pacientes fidelizados de terapia alimentar, você tá feito, você não precisa nem buscar novos. Né? Dependendo do valor aí que você cobra de terapia, vamos supor que cobre R$720, você vai ver isso lá na semana da Nutri Infantil de Sucesso. Se você ainda não sabe o que é terapia alimentar, a gente cobra por mês, né? 600, 700, 800. Tenho alunas minhas que cobram R$1.000 por mês por paciente. E aí pensa, se você tem 10 pacientes de terapia alimentar fidelizados,
Aí você multiplica ali por 700, você tem 7 mil reais já de faturamento. Aí você tira ali os gastos, enfim, vai sobrar 5 mil para você só com esses 10 pacientes. Então hoje eu falo muito, foco em fidelizar, em atender bem e fazer os pais entenderem por que tem que voltar. Mas na época eu não tinha essa mentalidade. Eu não tinha ninguém para me dizer isso. Eu fui errando, aprendendo, errando, chorando, errando, me descabelando e toda vez buscando novos pacientes. E aí, Nutri, passou-se um ano, eu tenho até hoje anotadinho o faturamento mês a mês, desde que eu comecei a atender. Uma coisa que eu indico você, Nutri, todo mês anotar o quanto você tá ganhando, faturando, quanto de consulta, outras formas aí você conseguiu dinheiro, para você comparar a sua evolução. Mas acontece que a evolução não existiu. No mês eu faturava 500 reais. No outro mês eu faturava 800 reais. No outro mês eu faturava 200 reais. Eu tinha uma consulta. No outro mês eu faturava 300 reais. Terminei minha pós-graduação e nada mudou. Por quê? Porque a pós-graduação foi muito teórica. E eu vou te dizer, Nutri, de coração, qualquer pós-graduação, provavelmente, que você fizer, vai ser teoria. Por quê? Eu fiz uma pesquisa para montar minha pós-graduação. Eu fui atrás. Mas eu pensei, cara, não é isso que eu quero. Por quê? Porque tem toda uma burocracia para seguir. Tudo que eu colocar numa pós, eu tenho que referenciar o autor. Eu tenho que seguir um número de horas. Eu tenho que ter PDFs das aulas com todos os artigos científicos. E hoje a minha meta é passar a prática. O que de fato eu vivenciei, aprendi, deu certo, copia, faz e vai dar certo. Então, quando a gente se inscreve numa pós, a gente vai receber teoria e muito pouco de prática. Eu finalizei minha pós-graduação e mais ou menos perto disso, ou seja, 1 ano e meio depois da minha pós, eu já estava quase desistindo. Teve uma época que me veio a oportunidade de atender por plano de saúde, que eu acredito que seja uma luz no fim do túnel para muitas nutris, né? Quem tá atendendo adultos ou quem já tá tentando nutrição infantil e não tá conseguindo, por diversos erros que vocês vão entender aqui ao longo dessa semana e da próxima, o porquê de não estar conseguindo. E aí eu fui atender por plano, atendi muito. Eu sei até hoje, eu fiz 54 consultas, foram muitas consultas. Atendi por 2 meses, eu ia uma vez por semana e ralava. Eram 6 a 8 consultas por dia. Na época eu ia ganhar 20 reais por consulta. É um absurdo, gente, que a gente ganha por plano de saúde. É um absurdo. Eu ia ganhar 20 reais por consulta. E geralmente a gente tem que estar associado a alguma clínica, porque tem que ter um CRM respondendo por nós. A gente tem que deixar o percentual da clínica, que geralmente é 30%. A gente tem que deixar o percentual da nota fiscal. Eu sei que eu ia sair com 12 reais por consulta, mais ou menos. Foi realmente assim, no desespero, que eu aceitei essa condição. Mas nem isso eu recebi, porque o plano de saúde da época ele faliu. Dessas 54 consultas, eu ia receber uns 800, 900 reais, mais ou menos. É um absurdo, né, gente? Hoje, se a gente faz ali 4 consultas por 200 reais, a gente ganha isso. E eu tive que fazer 54 consultas para acumular esse valor. E eu nem recebi esse valor. E aí foram várias coisas que foram me fazendo desistir. E eu fui acreditando que a culpa era por ser nutrição infantil. Que realmente todo mundo que estava ao meu redor falando para eu desistir, para eu atender só adultos, para eu fazer concurso público, que eles estavam certos. Eu quase acreditei nisso. Por quê? Porque eu fazia a minha parte. Pelo menos eu achava que eu fazia, né? Eu fazia tudo que estava ao meu alcance. Mas em nenhum momento eu pensei, por que não perguntar para aquela nutri que já chegou onde eu quero chegar? Porque se ela chegou, que foram elas que me inspiraram,
desde a faculdade eu vi que elas conseguiram e eu poderia conseguir também, por que eu não fui perguntar para elas o que elas fizeram? Por que eu fiquei por 1, 2, 3 anos? Foram quase 3 anos aí de tentativa e erro até dar certo. Pra daí bater com a cara no muro realmente e pensar, tá, eu preciso aprender com quem conseguiu. Então muitas vezes a gente faz isso. A gente fica se segurando para investir em algo que vai encurtar o nosso caminho para chegar onde a gente quer chegar. Então eu culpava a nutrição infantil, eu culpava os pais que não queriam pagar, porque eu passava o preço da minha consulta, eu nem sabia responder, gente, eu não sabia vender minha consulta. Os pais perguntavam no direct, quanto custa a sua consulta? Eu tenho um print, que até hoje às vezes eu posto, eu mostro no story, enfim, que eu respondi assim, a minha consulta é R$150, direto, na lata. Não conversei com a mãe, não gerei empatia, não mostrei o valor do meu atendimento, que hoje eu ensino para quem é minha aluna que tem todo um passo a passo para responder uma mãe na hora que ela pergunta de consulta. Não é passar o preço. E eu passava o preço na lata e ainda nesse print eu respondi assim, mas se você quiser eu posso te dar um desconto. Olha o tamanho do meu desespero. A mãe nem pedia desconto, eu já tava dando desconto. Essa mãe respondeu? Não. Porque ela mesma percebeu que eu não me valorizava. Por que ela iria me valorizar? Então foi uma consequência de erros que não tinha nada a ver com o nicho que eu tinha escolhido, não tinha nada a ver com os pais das crianças que seriam potenciais clientes meus, não tinha nada a ver com a região que eu morava, por eu ser pioneira. Tinha a ver com os meus erros e em não saber como consertar. E aí, Nutri, eu comecei a trabalhar em coisas que não tinha nada a ver com nutrição, porque eu precisava de dinheiro, eu tinha feito dívidas para atender, eu tinha comprado balança pediátrica totalmente desnecessária, a minha pós-graduação estava mega atrasada e depois eu percebi que realmente não foi o melhor investimento de início de carreira. Eu tinha várias despesas que eu tinha feito para atendimento e eu tinha que pagar, independente se eu estava atendendo ou não. E aí eu fui trabalhar. Eu trabalhei numa empresa contando cartelas de sorteio. Aí eu ia lá, passava o dia todo contando cartelas para ganhar R$100 no final do dia. Tava valendo mais a pena que atender plano de saúde. E eu fiquei lá por 3 meses. Foi onde eu coloquei minhas continhas de em dia. Eu já tava pós-graduada, gente, contando cartela. Mas o pior não foi nem isso. O pior foi quando eu precisei fazer faxina. Porque daí esse era um bico, né? Não era realmente um emprego. Era um bico. E aí eu precisei continuar ganhando dinheiro. E eu precisei fazer faxina. Eu fiz por 3 meses, fazia só no final de semana. E consegui ali juntar mais um dinheirinho para pagar minhas continhas. Eu já estava pós-graduada. Estão entendendo, gente? Eu fiz 5 anos de faculdade. Mais um ano e meio, deu 2 anos de pós-graduação. E eu me submeti a isso. A fazer faxina. Porque eu não estava ganhando dinheiro com nutrição. Deia, mas você foi teimosa? Você poderia estar atendendo adulto? Eu poderia. Mas sabe quando você pensa assim... Se não for para ganhar dinheiro fazendo o que eu gosto, eu prefiro fazer faxina. Eu sempre pensava isso. Eu não queria atender adultos. Até hoje eu não me imagino fazendo isso. Realmente, assim, tenho aversão. Meu negócio é criança, né? Enfim. E uma vez a minha amiga me convidou pra gente passar um final de semana juntos na praia. Eu moro numa região litorânea, eu não tinha um centavo. Aí era no outro final de semana que a gente ia, e naquele final de semana surgiu a oportunidade de trabalhar numa festinha infantil. E eu ia ganhar R$50 para ser garçonete daquela festinha. E eu fui para no outro final de semana poder sair com a minha amiga. Porque a nutrição infantil não me permitia isso. A nutrição em si não me permitia isso. E aí teve uma época que eu desisti. Eu estava atuando numa escolinha, mas eu ganhava na época muito pouquinho. E de resto da semana eu não atendia.
E um dia eu chorei muito. Eu tava lá, eu já morava com o meu namorado, atual esposo. E eu chorei muito, porque quem já me acompanha sabe que eu sempre tive um sonho de ser mãe. Agora eu tô com o neném na barriga, né? Eu tô vivenciando esse sonho. Tudo bem que a gestação não é mil maravilhas, né? Tem todas essas questões que uma gestante passa. Mas eu tô vivenciando esse sonho. E na época eu comecei a chorar porque eu pensei... Como que eu vou ter filho, gente? Eu não tenho nem 50 reais pra passar um dia na praia. Como é que eu vou ter filho? Como é que eu vou ser nutri infantil e ter filho? Então, eu comecei a entrar numa crise. E aí eu comecei a entender que eu tava errando demais em várias coisas. Sabe quando você sabe que tá errando, mas você continua fazendo a mesma coisa, você não muda? Então eu comecei a entender que a minha consulta, gente, desculpa a palavra. 1000 desculpas pela palavra, mas a minha consulta era uma bosta. Eu tenho vergonha do que eu fazia no início da carreira. De verdade, eu tenho vergonha, mas era o que eu sabia fazer. Então, gente, eu fazia consulta de adultos, que é o que a gente aprende a fazer. Eu fazia anamnese, eu pesava, media a criança e no final eu passava orientações nutricionais, fazia ali o planinho alimentar, passava o que a criança tinha ou não tinha que fazer, ó, tchau criança. É óbvio que a criança não ia voltar. Nutri, que atende adultos, realmente esse é o passo a passo. Agora, atendimento de crianças é outra história. Isso não dá certo com crianças. Anamnese, antropometria, planinho alimentar, não vai dar certo. E eu via isso. As crianças ficavam entediadas, nem elas queriam voltar. De certo, elas mesmas falavam para os pais: eu não quero voltar lá na DEA. E aí, eu comecei a entender isso e pensei: bom, eu preciso melhorar a consulta, preciso deixar mais lúdico. E comecei a colocar oficina culinária, comecei a colocar ferramentas lúdicas, comecei a levar a criança para o supermercado. Eu comecei a fazer várias coisas diferentes, além desse tradicional. E fui vendo, algumas coisas deram super certo, outras coisas deram muito errado, e aí eu não repeti mais. Eu fui vendo o que a criança gostava, o que os pais aprovavam. Mas não só isso, eu precisava também gerar resultados. Os pais viam lá porque a criança estava com sobrepeso. Então não adianta eu só ficar brincando com a criança e não resolver o sobrepeso. Então comecei a aplicar várias estratégias novas e vocês vão ver isso na semana da Nutri Infantil de Sucesso. Eu vou mostrar o passo a passo dos meus atendimentos, vou mostrar consultas minhas gravadas e você, Nutri, vai entender que realmente é um mundo totalmente diferente do atendimento de um adulto. Mas demorou para eu entender isso e para eu chegar nesse atendimento que realmente as crianças gostavam e que os pais gostavam. Então esse foi um dos meus maiores erros, a minha consulta. Um outro erro também, que assim, eu acho que é um erro comum, porque geralmente a gente não se interessa em estudar isso, não é uma coisa que a gente costuma gostar, mas isso é necessário, é obrigatório para quem é autônoma, você tem que saber vender. Você tem que saber fazer seu marketing. Você tem que saber se divulgar. E eu não sabia vender. As pessoas perguntavam a consulta, eu já respondia o preço, dava desconto. E assim, eu perdia muitos pacientes, muitos possíveis clientes. Então, eu comecei a aprender a arte de vender meu peixe. Por quê? Porque eu fui estudar marketing, que é uma coisa que nutricionista não costuma estudar. Então, ó, se um dia você for minha aluna, se você aí tá assistindo essa live, tá me conhecendo agora, você vai ver que você vai aprender tudo sobre nutrição infantil. Na semana da Nutri Infantil de Sucesso, que é gratuito também. Mas eu vou te ensinar a vender seu peixe, porque uma coisa não vive sem a outra. Não adianta você ter um atendimento maravilhoso se nenhuma criança alcança esse atendimento, se nenhuma criança chega nesse atendimento. E outro erro comum que eu tinha também eu não tinha coragem de cobrar. Por quê? Porque eu não estava segura dos meus atendimentos.
Quando eu comecei a ver resultados do meu método de atendimento que eu tinha criado ali com as crianças, com os bebezinhos, nas consultorias de amamentação, quando eu comecei a ter coragem de cobrar mais e de oferecer programas nutricionais, programa nutricional só oferece quem tem coragem. O que é um programa nutricional? É quando você vende, ao invés de você vender uma consulta avulsa, aí a pessoa volta no outro mês, vende outra consulta avulsa, a outra pessoa volta no outro mês, você vai ter que vender outra consulta avulsa. A ideia é que na primeira consulta você já venda todas as consultas de uma vez só. Aí você recebe à vista R$1.000, R$1.500, R$2.000, R$2.600, R$2.800, vai depender do valor do seu programa e você vai acompanhar essa pessoa por esse tempo, mas você já recebeu. Agora, Nutri, coloca aqui nos comentários. Hoje você teria coragem, fala só sim ou não, tá? Você teria coragem hoje, nesse momento, de oferecer para um pai de uma criança um serviço seu de R$2.500? Coloca aí para mim nos comentários, você teria coragem? Por quê? Porque isso também diz respeito muito do quanto a gente se sente merecedora desse dinheiro. Então, tá vendo que isso é mais um erro? A Paloma não teria coragem, a Eduarda não teria coragem, a Thaís não teria coragem. Gente, e se eu falar que os pais pagam? E se eu falar que os pais realmente pagam? Porque aí outro aprendizado enorme na minha carreira como Nutri Infantil foi esse. Existem clientes e clientes. Isso é uma coisa, esse é um aprendizado que eu quero que você leve pra vida, Nutri. Existe aquele cliente que nunca realmente não vai pagar mesmo. Ele vai entrar em contato com você, vai perguntar sobre o plano de saúde, não vai querer pagar o seu particular. Se você oferecer um programa nutricional, não vai nem te responder. Porque ele quer a consulta e quer resolver ali o problema momentaneamente. Agora, tem famílias que te procuram para viver uma experiência. Tem famílias que te procuram para realmente ver a criança do início ao fim de um tratamento tendo resultados satisfatórios e que serão duradouros para o resto da vida. Tem famílias que realmente valorizam esse tipo de trabalho e são para essas famílias que a gente tem que jogar nossa energia, que a gente tem que focar o nosso marketing, que a gente tem que trazer para a consulta e vender e oferecer um programa nutricional. A Beli falou que é aluna do Método NutriKids. Pagam sim, Nutris, eu sou prova viva, eu tô com 20 pacientes fixos. Caraca, que incrível! Parabéns, Sibeli, que orgulho de você. Que orgulho de você. Então, o que acontece, Nutri? Se você nesse momento não tem dinheiro, eu queria que você soubesse que existem famílias que têm dinheiro. E que existem famílias que querem viver essa experiência de você, uma profissional nutri-infantil que vai ajudar o bem mais precioso da vida delas, que é o filho deles. E que eles querem te pagar por isso, porque o dinheiro é uma moeda de troca. Mas até eu entender isso, demorou. Até eu oferecer o meu primeiro programa nutricional, demorou. E a primeira vez que eu ofereci, eu vendi à vista um programa de R$ 1.765. A mãe passou no débito pra mim. Então, naquele momento, foi quando tudo girou, a chavinha girou. Eu falei, nossa, quanto dinheiro eu perdi. Nutrição infantil vai sim me dar dinheiro. Eu posso viver de nutrição infantil, eu vou construir uma carreira linda, uma carreira sólida e eu vou poder ter filhos trabalhando com o que eu amo. Então, se vocês forem percebendo, foi uma trajetória de erros que me fizeram hoje estar aqui nessa live falando para você, Nutri, talvez você esteja cometendo os mesmos erros, fazendo uma consulta que não interage com a criança, ou
não sabendo vender o seu peixe, não sabendo fazer o seu marketing como Nutri-Infantil, ou acreditando que os pais não vão pagar o seu acompanhamento, ou achando que você não é merecedora de um valor tão alto por uma única criança, e não tendo coragem de oferecer esse serviço. E eu quero te dizer que tudo isso, Nutri, você pode romper aqui comigo. E você vai romper todas essas barreiras. E você vai viver de nutrição infantil. E aí, Nutri, a primeira vez que eu faturei mais de 10 mil reais foi na pandemia. Quando tava todo mundo fechando as portas. Quem tava abrindo o consultório de novo? Porque eu tive que fechar o meu primeiro consultório. Não deu certo, obviamente. Quem tava abrindo um consultório de novo? Do zero, feliz da vida, na pandemia, euzinha, Andréa Lins, porque eu tinha batalhado, eu tinha aprendido o caminho certo e eu tava de volta acreditando em mim e na nutrição infantil. E aí depois disso foi só sucesso, porque aí eu comecei a fidelizar mais meus pacientes, eu comecei a ter coragem de cobrar, eu comecei a cada vez divulgar mais o meu trabalho, fazer mais parcerias, aparecer na televisão e foi dando tudo certo, graças a Deus. E hoje eu tô aqui passando um pouco dessa trajetória para você. Mas o que eu quero te dizer, Nutri, que o meu início foi muito difícil. Mas o seu início não precisa e não deve ser difícil. Independente se você é estudante recém-formada, está pensando em fazer transição de nicho, ou se você já está tentando nutrição infantil há algum tempo. Eu quero trazer aqui uma aluna minha, e ela está há 1 mês atuando na nutrição infantil. Não sei se 1 ou 2 meses, ela vai confirmar. E eu quero que ela inspire vocês, porque eu pensei, olha, o meu início não vai ser inspirador. O final sim, mas no início não. Por isso eu preciso de uma Nutri que iniciou e já teve resultados incríveis para inspirar essas Nutris. De que a nutrição infantil é uma das áreas que mais está crescendo, de que os pais estão procurando, de que os pais estão pagando, mesmo você tendo começado agora mesmo. Sempre fui da nutrição esportiva, mas não deu certo, meu coração sempre foi para infantil. Não tem como fugir, né, Keila? A gente tenta fugir, mas não tem como. Eu tô no primeiro período. Que bom que você tá aqui, Margarete. Que bom. Então eu vou chamar aqui. Tá aí. Deixa eu ver se a Yasmin tá aqui. Eu acho que ela entrou por aqui. Yasmin, você tá aqui? Ela que tá... Ela é recém-formada. Ó, vou convidar. E ela já ingressou. Tô. Oi, tá me ouvindo? Então tá, vamos inspirar essas outras, Yaya. Então, Yasmin, quando eu tava apresentando ela é recém-formada. Ela entrou no método NutriKids, que é o meu curso para Nutris, que a gente vai abrir assim que encerrar a semana da Nutri Infantil de Sucesso. E ela falou assim para mim, Deia, eu não peguei meu CRN, mas assim que eu pegar, eu preciso fazer dinheiro. Eu não tenho outra opção. Você falou isso para mim que eu lembro. Eu pensei, meu Deus, tomara que ela aplique, tomara que dê tudo certo, tomara que ela faça dinheiro. Eu fiquei com isso no dia todo. Então, se apresente e conte para as Nutris aí que estão querendo começar na área. Como está sendo a sua experiência? Meu nome é Yasmin, né? Eu sou nutricionista de bebês e crianças, sou recém-formada, entrei no método acho que em janeiro, né? Que foi a primeira turma do ano. Você tá indo para a terceira turma, né? Entrei na primeira. Isso. E ganhei a mentoria, que eram acho que eram as 10 primeiras que compravam o curso, ganhavam a mentoria, né, com você, exclusiva. E cheguei para a Deia desesperada. Lembra? Eu acho que eu fiquei metade da mentoria falando, não parava de falar, de desesperada mesmo, não sabia por onde começar, não sabia o que fazer. E simplesmente fui assistindo as aulas, fui aplicando. Fui dando também tempo ao tempo, né? Porque a gente tem que plantar para depois colher. E agora que eu tô começando a colher, mas assim, foi acho que 3 meses de curso. E aí assistia direto também. E agora tô com 5 pacientes fidelizados, porque
aprendi a vender. Né? É o que a Deia fala, não adianta a gente saber toda a teoria, dar aquele melhor atendimento, querer proporcionar isso e não saber vender. Quando eu vendi meu primeiro, né, tive meu primeiro paciente, começou aí. Virou a chavinha na minha cabeça, né? Eu entendi o porquê que eu tinha que vender daquele jeito, daquela forma. E aí foi surgindo. Então, praticamente assim, hoje, a maioria das mães que me chamam, eu consigo vender. E assim, não é uma consulta. Já vendi uma terapia e as outros programas, né? Então, ainda não tô longe do que eu quero chegar, né? Do meu objetivo, mas já é o início, assim, maravilhoso. Tá sendo incrível para mim. É isso aí. Gente, foi importante que ela falou que no início a gente fica muito afobada, querendo que as coisas aconteçam, e E vai querendo comprar acontecer, mas tem tudo. que ter paciência, né? E querendo comprar Hã? tudo, balança, tudo que a gente vê pela frente a gente quer comprar. Até hoje, eu acho que o que eu comprei, né, foi uma balancinha, assim, bem básica e só, assim, e estadiômetro, só. De resto, ainda não comprei nada. Eu uso tudo que eu tenho aqui. Realmente, assim, o método fez eu iniciar, eu começar passo a passo, né? Começar a movimentar o Instagram, minhas redes sociais, me posicionar, né? Trazer aquela segurança para os pacientes, chegar até eles. E é isso, assim, não importa se a sua cidade é pequena, se a sua cidade é grande, né? O importante é começar e, enfim, divulgar o seu trabalho também. Exatamente. Então, olha só as conquistas, né? Às vezes parece tão pouco, mas são muito grandes. Porque, primeiro, ela conseguiu confiança de muitos pais que vieram perguntar de consulta para Sim, ela, recém-formada. Então, assim, a gente acha que eu sou recém-formada, eu vou cobrar pouco, porque eu sou recém-formada, os pais não vão marcar. Os pais não estão nem aí. Se você tá lá no Instagram mostrando que você exatamente. sabe o que você tá É tirar a falando, crença, eles nem né? você tem 10 anos. É. Eles querem olhar pra Yasmin ali, pro conteúdo dela e falar assim: legal, eu vou me consultar com ela. Ela me cativou, gostei do conteúdo, ela me respondeu muito bem no Exatamente, direct, me acolheu, exatamente. vou me consultar com ela. Então, aprendizado que ela trouxe aqui, ó. Você pode ser recém-formada, fazendo transição, Uhum. nunca ter atuado na área. Os pais Eles vão pagam, confiar em você, mas eles primeiro você tem que estar, pagam. né? Exatamente. E aí, os pais agendaram ali com ela e a Yasmin atendeu. Como foram É esses muito primeiros mais segura, atendimentos? né? Eu sabia o que eu estava fazendo, porque tem todo o passo a passo, né, no método. E assim, maravilhoso. As crianças, na verdade, eu acho não, tenho certeza, eu fechei os programas, né, a terapia, porque eu conquistei a criança. Né? A criança saiu do consultório me amando, né? Pedindo, quando conquista a criança, pronto, o pai paga, né? Pai, mãe, eu sou mãe, eu sei como é que é. Se meu filho gostasse de algum lugar que eu levasse ele, saísse encantado, eu ia me esforçar né, para proporcionar isso para ele. E também, assim, tirar essa crença da nossa cabeça de cobrar menos, sabe? Eu não tinha essa crença, mas ainda ficava com medo de cobrar. E simplesmente cobrei, né? Não sei se posso falar o valor que eu cobro. Já iniciei cobrando R$ 300 na minha consulta, né? Tem o programa aí de 1.000 e pouco, já tem mãe adquirindo programa meu de 900, então os pais pagam, né? A gente tem que tirar isso da nossa cabeça, né? Porque a gente não consegue pagar, que não vão ter pais que vão pagar o nosso serviço. Exatamente. E o dinheiro tá aí para girar, né? O dinheiro tá aí para um Exatamente. servir, o outro receber, É. e não tá errado com isso. Você tá estudando, tá ali fazendo o seu trabalho, Exatamente. você Exatamente. merece receber isso, né? Então ela atendeu segura, assim, a promessa aqui do evento é que você veja ali o passo a passo do meu atendimento na semana da Nutri Infantil de Sucesso. E, se possível, que depois você entre no método. E o que eu quero é que você domine a nutrição infantil de uma forma rápida. Por quê? Qual foi a minha dificuldade? Me inscrever numa pós e ficar esperando mês a mês É. aquele conteúdo picadinho de cada passo
nutrição infantil. O que que você já atendeu com 2, 3 meses de formada? Que tipos de pacientes apareceu para você e que você estava segura para Introdução atender? alimentar e seletividade. É o que vem para mim. Seletividade e introdução alimentar. E assim, tá vindo introdução alimentar, mas né, 1 ano e meio. Ainda as mães ainda estão com aquela. Tem aquela coisa, né? Aquele medo de investir com 6 meses, acham ainda que não vale a pena. Tanto que as mães que eu atendo em introdução alimentar de 1 ano e meio falam, nossa, eu deveria ter, né? Eu tinha que ter trazido meu filho com 6 meses, né? Por que eu trouxe só agora, mas tá tudo bem, enfim, mas é o público que vem para mim, introdução alimentar e seletividade. Mas vai ver, É, viu, Yasmin? Quando você começar a atingir essas de 6 meses, elas vão te indicar sim. para mais mães dessa É. fase. É só uma Uhum. questão de tempo, tá? Uma mãe Para outra. vai te indicar para outras, mas um ano Sim. mais problemas, né? É. Aí elas não têm saída. Então a intenção é essa, que uma Nutri que não tenha muito contato, né, com a área, que tenha segurança para Sim. atender o que vier, bebês, crianças, enfim. E olha só, gente, R$ 300 a consulta dessa Nutri. E eu cobrava 140 e dava retornos. Não, Tu dá retorno, Yasmin? não. Porque É cada única, sim. consulta é única, não é? Assim, agora, né, como tô no início, né? Então eu demoro 1 hora e meia na primeira consulta. Na segunda já é 1 hora, mas assim, é o meu tempo, né? Eu tenho que valorizar isso, né? Eu tô ali, tô pensando em estratégias, enfim, né? Eu tô ali, é o meu tempo, então eu tenho que. Eu tô cobrando assim, eu penso nem que eu tô cobrando, eu tô cobrando muito, é o justo, sabe? Tô pensando dessa forma porque a gente investe muito para conhecimento, para entregar o melhor para os pacientes. Exatamente, é isso aí. E os pacientes vão vir de onde? De onde estão Instagram vindo teus pacientes? e o do Google. Uhum, exatamente. Então, lá no método e na semana eu vou falar também, né? Sim. Tem muitas formas de divulgação. Uma delas é o Instagram, todo mundo sabe. Porém, é um Instagram É, que tem que ter estratégia. Não é assim, gente, a minha agenda está aberta e fica lá esperando as pessoas é, quererem se interessar pela sua consulta. Então, a Yasmin já pegou isso de cara, já entendeu que qual que é o foco? Tem que mostrar qual é a transformação que a mãe sim. vai ter quando chega na tua consulta. Então, essa mãe que entrou em contato, por exemplo, com ela para marcar para o filho dela que é seletivo, em algum momento a Yasmin falou alguma coisa na consulta no Instagram dela que deve ter chamado a atenção dessa mãe. Que ela falou: Nossa, a Yasmin vai resolver isso para mim. Eu não Uhum, sabia que ela resolvia. Então eu sim. preciso consultar com ela. Você sabe alguma coisa que você publicou que chamou a atenção para uma consulta? Só para a Eu gente dar não um sei. exemplo? Eu fiz, na verdade, assim, né? Do Instagram, até a paciente falou isso pra mim, que ela veio através de uma estratégia que eu utilizei que você ensina no método. Foi dessa estratégia. Aham, entendi. O pessoal vão saber se entrar no método. Certo. Mas assim, gente, eu chamei Yasmin, eu contei a minha trajetória, mas eu chamei Yasmin para mostrar que o início ele pode ser muito mais fácil, né? Os primeiros passos Uhum, podem vir de uma forma mais rápida, podem ser sim fidelizados e já pode começar a ganhar dinheiro. E é só o início, né? Quanto tempo demora? Vai ser o tema da live de sexta-feira. Quanto tempo demora para chegar nos R$ 10.000? 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Então, assim, eu não tenho dúvidas que a Yasmin daqui a um uhum, ano vai estar muito próximo disso, perto, vai estar no caminho disso, sim. porque é uma construção. Aí na sua cidade, Santos, né? Que cidade que você litoral é de São mesmo? Paulo. Não Uhum, está construindo o nome ainda, né? Está sendo conhecida, vai começar ainda a buscar parceiros, tem várias formas ainda de você aplicar que talvez não tenha dado tempo. E sim. as coisas só vão É, fluir. tem que Tem ter que ter paciência paciência, né? e constância. Mas vai dar certo. É. Se você não estivesse atuando com nutrição infantil, vamos supor que você pensou assim, ai, não, tô com medo, essa área não vai dar. O que que você estaria Olha, eu fazendo? tinha um delivery de doces, então provavelmente eu estaria fazendo isso para ganhar dinheiro, né?
Parei Ah, totalmente. e você parou totalmente? Parei. É, Não conseguiu consegui. parar. É. E você estaria Eu feliz? gostava, mas não 100%, né? Eu amo a nutrição e depois, ainda quando eu entrei no método, eu, na verdade, ia para materno, mas quando eu entrei no método, eu vi que é o infantil, que eu queria mesmo esse público que eu tô atendendo na introdução, seletividade, é esse público que me encanta, é o que eu gosto de ler, enfim, é um assunto que eu gosto bastante. Uhum. Eu sabia que várias alunas minhas, quando entraram, trabalhavam igual aconteceu comigo, né? Eram Uhum. secretárias, trabalhavam em recepção de academia, faziam marmitinhas, É, porque tem que ganhar dinheiro, né? Mas, gente, a nutrição dá tá. dinheiro. Imagina se você estivesse ainda fazendo docinhos, estudado 5 anos. O negócio é Aí, focar e acreditar que vai dar certo e fazer o seu melhor. Não sim, vai cair do céu. Tem que batalhar, tem que trabalhar, né? Quais são os seus aprendizados de meus autônoma? aprendizados, olha, são vários, mas assim, o principal agora para eu estar caminhando da forma que eu tô é isso, é constância, é dedicação, todo dia tá ali plantando um pouquinho e correr para todas as formas possíveis, como a Deia falou, então, né, não só ficar de Instagram, né, boca a boca, divulgar o seu trabalho, enfim, ela dá várias formas aí no método para a gente alcançar, né, os pacientes. Mas é isso, assim, é dedicação e constância todo dia um pouquinho. Não vai cair do céu, não vai ser em uma semana. Entrei no método, amanhã vou ter uma lista de espera de pacientes. Não, né? Você tem que se dedicar e tem que correr atrás também, mas vem. Confia que vem. Exato. A palavra do autônomo é Constância. constância. Então, um erro que É, eu vejo, a Nutri publica, some. um dia, 3 semanas Uhum. aparece. Sim, A mãe vai perder a conexão, né? Então, ó, a nutrição infantil dá certo. Você sim, viver de consultório ou outras formas que eu também tenho para empreender, dá certo. Mas você tem que acordar todo dia e pensar: qual é o meu dever de casa hoje para é. fazer dar certo? Ninguém vai estar lá mandando em você, não vai ter um checklist Tem. para. Bom, no método tem um checklist, mas não vai ter um patrão falando hoje você tem que Sim. fazer isso. Você é sua própria patroa, Exatamente. Eu que né? tenho que Ou levantar todo dia e lembrar, porque realmente autônomo é muito bom ser autônomo, mas tem essas questões, né? Não vai ter ninguém ali te cobrando, então você dá uma relaxada, tem dia, eu posto, aí amanhã eu sumo, aí depois, não, tem que ser todo dia, constância, e em tudo, né? Em tudo que você, todas as estratégias que você utilizar, tem que ter constância. Exatamente. A Aninha perguntou: quero comprar esse curso só depois de todas as lives? Isso, Aninha, a gente abre por turmas. A próxima abre dia 17 de abril. E quem tá querendo entrar, gente, vamos encerrar aqui as lives. Vai acontecer a Semana da Nutri Infantil de Sucesso. E dia 17 a gente abre a próxima turma. E a Yasmin entrou em janeiro. Ela tá aqui compartilhando os resultados dela ao longo desses 3 meses. Fala mais sobre como é ser aluna do Maravilhoso. método, Yaya. Além de fazer muitas amizades, nossa, eu fiz amizade mesmo, de conversar assim todo dia, de trocar experiência. É, Parece que foi ontem assim que eu tava olhando as lives, né? E com aquela dúvida, nossa, será que eu compro? Mas eu não posso investir agora esse valor. E não sei, deu um estralo assim em mim e eu não, eu tenho que começar de alguma forma, né? Eu tenho que ir para a prática, chega de teoria. Teoria, fiquei 4 anos, chega, agora tem que ir para a prática. E aí eu adquiri o curso e fui de cabeça, assim, literalmente. Ficava madrugada toda estudando, né? Lógico, vocês podem ir no tempo de vocês. É que eu tinha esse tempo e aí eu investia, né? E também é o que a Deia fala. Você vai no seu tempo, né? Tem gente que é coelho e tem gente que é tartaruga. E tá tudo bem, você vai chegar lá. Mas aí vai da sua necessidade, né? E como eu tinha pressa, então eu fui fundo. Mas assim, é maravilhoso, você tem todo o suporte em tudo. A Deia sempre está disponível, sempre mesmo.
Tanto, né, no grupo também tem outras mentoras. Então, assim, você tem ajuda para tudo que é lado. Você não fica desamparado, não é um curso que você compra e te abandonam. É muito bom você sentir acolhida, preparada, você tem tudo ali, todo o material que é preciso. Então, assim, eu falo até para as minhas amigas que nem são desse nicho, mas que é um curso maravilhoso mesmo. Foi, assim, o melhor investimento que eu fiz até agora, né? Foi o único, mas o melhor, tenho certeza. Que bom, eu fico muito feliz. A Yasmin tá falando que, porque não é só um curso, eu falo que é um curso e programa de mentorias, que além do curso, a gente tem mentoria semanal, que a Yasmin tá sempre lá quando ela consegue, e é importante que estejam, porque Uhum. esse início precisa de ajuda, precisa perguntar, as dificuldades que vão vindo, a gente tá aí para somar para todo mundo, e tem as tutoras também, enfim. E aí a Ellen perguntou, posso atuar na nutrição infantil quando acabar a graduação? Ellen, deve, tá? Você não precisa ter pós por você ser nutri, formada com CRM ativo, você pode atender qualquer público, Se tiver inclusive bebês e estudante já crianças. também, né? Porque é melhor Após. ainda. É... Yasmin, você tem pós-graduação? Que ela tá perguntando aqui se Não, deve eu não fazer tenho. Eu vou pós-graduação para iniciar. atender bebês. Agora, Mas não é não, não é. necessário pro Não, não é. começo, né? Não é. É, Estudar nunca é demais, gente. Falo isso lá. Estudem sempre, continuem, não parem aqui. Mas o primeiro investimento, se prático, possível, é, em um exatamente. curso prático, É. para ensinar a atender. Então, a Yasmin está 3 meses, ela já está atendendo, ela já está ganhando dinheiro. Agora que ela vai começar uma pós, tá? Não precisa ter pós, isso aí. Quanto ao curso e a duração? Isso a gente vai liberar ao longo da semana da Nutri Infantil de Sucesso. Eu vou explicar o porquê. E vocês vão aprender isso, inclusive, também. Gente, valor é diferente de preço. E aqui eu nem citei o que tem dentro do método, eu nem falei módulos, eu nem falei suporte, eu nem falei os desafios que acontecem lá, eu não falei nada. Então não tem como mensurar o valor aqui para vocês, por isso eu não libero o preço. Porque se eu falar o preço, sabe o que vai acontecer? Vocês vão achar caro. Então, ao longo da semana da Nutri Infantil de Sucesso, vocês vão entender o verdadeiro valor do método. Agora, uma coisa que eu posso responder é: Yasmin, vale cada centavo ou você Não, se vale cada arrependeu de ter centavo, com investido? certeza. Se eu tô tendo esses 5 pacientes fidelizados, foi graças ao método. Já consegue ter retorno no primeiro mês de curso? Você, Ju, vai depender muito, tá? De você. Eu tenho uma aluna que ela vai participar essa semana, que no primeiro mês ela faturou R$ 5.000. Ela vendeu 2 programas de 2.000 e pouco. é que assim, Então depende eu não muito. tinha E as ainda, minhas... né? Eu comecei do zero no curso, basicamente. Eu comecei, tanto que eu comecei o curso, eu tinha 160 seguidores, agora eu já tenho 600 e pouquinho. Então também tem isso, né? Se você já movimenta seu Insta, já tem, né, outras estratégias aí vai mais rápido. Como eu comecei tudo do zero, aí demorou um pouquinho, mas também foi um mês, assim. Sim. A intenção é pensar, mês a mês eu vou dar conta É. de pagar? E vai, gente. Assim, ó, eu vou falar, tudo bem. Ao longo da semana vocês vão entender o porquê desse valor, mas é 12 vezes, agora eu também não me lembro de cabeça. Dá 12 vezes de 200 e Acho pouquinho, que é isso. 208, 220, eu não sei, por aí, né? Então, assim, uma consulta, a Yasmin cobra R$ 300. Ela faz uma consulta, paga a parcela do método e sobra ainda para outras coisas, além Todas das outras as consultas que ela vai consultas foram fazer. pagamento no Pix. Então, Nenhuma mãe parcelou, tá? olha só, para Exatamente. ver como os pais Quando começaram pagam, a né? pagar, eu Como eles falei, têm. gente, nossa, que crença que eu tinha na minha cabeça, porque eu não posso pagar. E aí o pai ia parcelar. Não, todos no Pix. E conta pra gente, Yasmin, assim, o que mais de gostoso você já vivenciou nesses 3 meses? Algum feedback, Feedback alguma fala de alguma de mãe, criança? a mãe saiu da consulta e falou, nossa, foi muito esclarecedora a consulta, foi maravilhoso, nunca tinha visto, né, um jeito de atender dessa forma.
E agora a terapia também que eu tô fazendo, né, com a menina, assim, é incrível. É muito, muito divertido, a gente se diverte. Criança é demais. E então, assim, toda consulta é uma delícia. Ela me ama. Na primeira consulta, ela saiu de lá. Eu fiz 2 momentos, né? O primeiro com ela, depois com a mãe. E ela não queria nem deixar a mãe entrar no consultório. Ela, não, eu quero ficar aqui. Não, depois você conversa com a minha mãe. Então, é muito gratificante isso, sabe? E também ver que ela me sente à vontade para ficar ali comigo. Então, não tem preço, assim, de verdade. Ela queria você só pra ela. Olha só, falaram. A Mandy, gente, mas não tem como começar já a Tem cobrar sim, R$ 300 por tem consulta. sim e deve. Aí, E deve. Eu comecei, minha consulta ó, tá esse valor. E as mães pagam. Mandy, realmente não tem, tá? Se É, você não tiver no método NutriKids, você não é vai conseguir cobrar verdade. preço. É verdade. Concordo. Porque, ó, o preço que a gente cobra diz muito mais do quanto a gente está segura nos nossos atendimentos. Se eu estou segura, se eu quiser cobrar R$ 400, e se eu souber vender a minha consulta, eu vou cobrar. Agora, se eu ainda não estou segura para os atendimentos, se eu ainda não sei vender o meu peixe, não tem como cobrar R$ 300. Aí eu concordo com você, tá? E você já tem Eu consultório ou faz tenho, home é care? Responda coworking, né, aí, que chama. responde. Eu atendo lá. E assim, o mais legal é que é uma clínica que está começando. Então, e agora eles fizeram um espaço lá, estão fazendo espaço atrás, só para infantil. E vai ter pediatra, então eu vou fazer parceria com essa pediatra que está há anos, inclusive trabalha num hospital super famoso aqui na minha cidade. Exatamente. Então tá tudo caminhando, mas eu pago a hora, né, nesse espaço. E é a melhor coisa, porque já tem tudo lá, eu não tenho gastos a mais. Exatamente. E eu falo isso no método e vou falar na semana. Gente, consultório próprio É, não é. não é o investimento que deve ser feito no início. E não é uma coisa Não. que vai te impedir de atender. Então, ó, quanto você Posso, paga por hora? Você 50 pode reais. falar? R$ 50. Então, ela tá cobrando 300, ela deixa R$ 50, Sim. fica com ela 250. Agora, se você tem consultório próprio, não é só R$ 50 que você vai ter ali de despesa. Você vai ter aluguel, às vezes condomínio, luz, internet, fora toda a É mudança, muita móveis, coisa. ar-condicionado, Na clínica café. tem tudo, assim. Na clínica onde eu atendo, até a recepcionista, ela agora já, ela tá, como eu tô com bastante paciente, ela já até me proporcionou, assim, para ela cuidar da minha agenda, né, tô chique, para cuidar da minha agenda e fazer Isso a aí. confirmação com os pacientes, né? Então, eu não tenho dor de cabeça com nada. Tem cafezinho, tem água, clínica linda. Então, não tenho dor de cabeça mesmo, assim. Exatamente. Na quinta-feira, se eu não me engano, eu vou falar mais sobre isso. O que que precisa para começar os atendimentos? Aí eu vou falar sobre locais, materiais específicos, vai ser bem esclarecedor, tá? Para quem tá aí começando. Mas é isso, assim, acho que a Yasmin é uma prova viva. Vão vir muitas outras aqui ao longo da semana de que dá certo. Basta ter aí um caminhar de alguém que já percorreu esse caminho, errou para acertar. E Yasmin pega e já acerta de uma vez só. Claro que ela vai ter ali os percalços dela, os erros Sim, dela, e ela vai aprender com isso também, faz parte, né? Mas tem como pedir sim. ali o socorro quando precisar. E, Yasmin, a gente não tá com as inscrições abertas do método, mas quando abrir para essas nutris que estão aqui começando a conhecer o meu trabalho, que recado que você dá para elas como último recado? Acreditem em vocês. Quando eu estava assistindo essa live, eu falava, nossa, isso é tudo combinado, né? Das assuntos combinando, isso aí é só historinha e não é, gente, de verdade, é só pessoa real. Acontece. É o melhor investimento que você pode fazer, melhor do que você comprar balança, consultório. Pensem em um método prático que vai te ajudar, vai te trazer segurança para você estar cobrando R$ 300 ou mais, se você quiser, né? Claro, eu fiz uma pesquisa aqui de mercado e estou cobrando isso, mas tem cidades aí que vocês podem cobrar mais ainda, né? Mas é um método assim maravilhoso que você tem todo o apoio, né?
é muito engraçado, assim, que fora do método a gente sente aquela rivalidade entre as nutris. E dentro do método é todo mundo junto, sabe? Todo mundo se ajuda. A gente compartilha lá todo dia. Não tem só maravilhas, né? Tem Nutri que fala, nossa, poxa, gente, tá difícil aqui, a gente vai lá e se ajuda, a Deia para e ajuda. Então, assim, você tem todo o suporte necessário. Então, acreditem em vocês, no potencial. E é isso, sabe? Se dediquem, constância e comprem o curso que vocês não vão se arrepender. Show. Claro que vai vir a semana ainda gratuita, vamos estar aqui em lives, na próxima semana tem as aulas para conhecer mais o trabalho. E mesmo se você não comprar, vai ter muito aprendizado aí nessa semana para você. E ó, uma coisa só para voltar aqui rapidinho, a Yasmin falou, eu fiz uma pesquisa de mercado. Realmente, na região que ela vive, Santos é uma região mais, tem condições melhores. Ela conseguiu na cidade dela cobrar R$ 300. Então, às vezes, na sua cidade pode ser que esteja fora da realidade. Por isso que eu sempre falo, faça uma pesquisa de mercado também na tua região, para não sair cobrando um valor altíssimo e na tua cidade estar fora da realidade, tá? A gente só esqueceu de falar isso. Tá, gente? Ó, gratidão para quem assistiu aqui a minha trajetória e viu que a trajetória da Yasmin foi bem diferente da minha, já começou muito melhor. E essa é a minha missão hoje, fazer com que a sua comece melhor e que dê certo muito mais rápido do que eu. Para mim demorou 3 anos, eu espero que para Yasmin demore aí 1 ano, 1 ano e meio no máximo, e a gente encurte esse tempo. Para de fato ela se sentir assim, ó, cheguei onde eu quero chegar. Onde você quer chegar, Yasmin? Olha, qual a sua meta? Sou meio ambiciosa, assim, mais de 10 mil. Mas, show, né, já cheguei aí, porque não? eu ainda não coloquei na ponta do lápis. Isso é um chute, mas 3 mil e pouquinho nesse primeiro mês. Então, tô perto aí, né? Uau, gente, ó, 3 mil e pouquinho. Qual que é o piso salarial da Nutri, você sabe? Acho que é... Ai, não sei. Mas a consulta... 3 mil e pouquinho. O piso salarial, se você fosse contratada 40 horas semanais, é 3 mil e pouquinho. Só que, ó, é 40 horas semanais, você tem hora para entrar, hora para sair. Muitas vezes não é um trabalho que você gosta. E você, como autônoma, né, trabalhando a hora que você quer, claro que tem os compromissos todos os dias, gente. Não é ficar sem trabalhar. Às vezes mas você tá lá fazendo um plano alimentar, você tá fazendo post, você tá divulgando trabalho, você tá se mexendo. Mas a gente acaba tendo muito mais tempo pra gente. E pro seu filho, né? Que você tem um menininho. Então ela acaba tendo muito mais tempo e recebendo o mesmo que uma Nutri de 40 horas semanais que você nem teria tempo pro seu filho, né? Exatamente. Então tá, ó. Daqui a pouco espero te ver numa live de novo, falando que você chegou aí na sua meta. E eu tenho certeza que você vai aí, porque você é muito esforçada. Quem pede ajuda lá no método alcança, consegue. E você tá focada e aí vai ser merecedora de todas as bênçãos que chegarem na sua vida. Obrigada, Deia, por tudo. Fica com beijo. Marcela, não terá certificado? Não, Má, infelizmente a gente não envia mais, tá? Porque a gente já teve muito problema com certificado aí nos eventos gratuitos, tá bom? Minha amiga maravilhosa. A Carol é tua amiga? Que eu fiz no método. Ah, tá. Pra introdução alimentar, quanto você cobra? Eu não tinha visto essa tem pergunta. os programas, né? Aí me chamam no direct. Então tá, gente. Um beijão, até amanhã às 19 horas novamente. Bom descanso, bom viver a vida e a gente se vê. Tchau, tchau. Gratidão, Yaya.